Olá, olá, seja muito, mas muito bem-vindo a um novo episódio desse queridinho aqui, ó, DDCast, o podcast da comunidade policial. Me chamo Rodrigo Medeiros, sou um dos coordenadores do Dedicação Delta. Vai ser um prazer dividir esses próximos minutos com você, nos escutando, ouvindo histórias aqui bacanas que vão te inspirar para que você possa se tornar delegado, para que você possa se tornar delegada de polícia em um dos estados desse nosso querido Brasil. Tô tendo a honra de dividir mais uma vez essa bancada com meu querido amigo Rafael Rapolli, Rafael Melo. Como eu te chamo, você que escolhe, meu amigo. Você que manda, meu irmão. Pessoal, prazer estar aqui com mais um episódio do nosso DDCast. Hoje, uma presença especialíssima, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? Já está no curso, coordenadora de materiais nossos do curso há muito tempo, né? Ela que prepara tudo com muito cuidado para vocês. Uma pessoa muito que vai trazer com muitas histórias bacanas, né? Muito inspiradora, que vai trazer a realidade, tudo que ela passou ao longo da vida dela, né? Então vai trazer muita coisa boa, né, para vocês. Então, eu costumo até falar com quem normalmente ela trabalha, né, que a liderança ela não é impositiva. A liderança ela se faz através de exemplo, né? E a nossa convidada hoje, ela inspira muito, ela dá muitos exemplos e as pessoas com quem ela trabalha acaba tendo muito carinho exatamente por conta desses exemplos que ela traz. Tá? A gente fez uma camisa num aulão de véspera que a gente fez recentemente em São Paulo, que eu acho que representa bem. Eu trouxe até, ela trouxe aqui hoje, então representa bem o que é nossa convidada. Delegada, mãe, coordenadora, autora e foda. Mariana Gomes. Seja muito bem-vinda aqui ao DDCast. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de a gente conseguir contribuir um pouquinho com a nossa experiência de estudos como delegada de Polícia Civil e também como coordenadora do Dedicação Delta. Vai ser muito bacana, pessoal. Nosso papo aqui vai ser um papo franco, aberto. Aqueles bastidores que você quer ouvir aqui de quem estudou já para concurso, quem conseguiu aprovação, como é o dia a dia na delegacia de polícia, na atividade, no cargo em si de delegado. Vai ser muito bacana para você que quer se tornar delegado. Eu sei que vai te inspirar e vai gerar conteúdo de valor. A gente vai honrar esses próximos minutos que você vai estar conosco. Mas Mariana Gomes, se apresenta aqui pro pessoal. Fala aí como é que você começou essa tua jornada de estudos, como você quis iniciar tua preparação para concurso de delegado de polícia, se você já começou estudando focado, se você estudou para outras carreiras, que ano foi esse início? Conta um pouquinho desse teu início de estudo para se tornar delegada de polícia hoje. Perfeito. Bom, tudo tem um início, todos nós temos uma história, né? O que me motivou a ser delegada de Polícia Civil? Eu costumo dizer que eu não caí de paraquedas dentro da Polícia Civil. Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar e o que eu gostaria de fazer lá dentro. Eu tenho uma experiência profissional de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu era assessora jurídica, trabalhava nas promotorias criminais e de violência doméstica. E o que eu percebia? Eu percebia que uma investigação bem feita, já em sede policial, ela era decisiva para o andamento do processo e a gente conseguir obter, de fato, uma boa condenação, né? Uma condenação justa, ou seja, uma reparação para aquela infração penal cometida. Então, aquilo começou a me gerar uma vontade de conhecer a realidade da Polícia Civil. E quando a gente não é da Polícia Civil, quando a gente não conhece a Polícia Civil casa, a gente tem uma ideia bem equivocada de como as coisas acontecem. Por isso que eu costumo dizer, eu não caí de paraquedas. Eu estudei a Polícia Civil antes. Eu escolhi a Polícia Civil para realmente ser a minha casa. Os promotores que eu trabalhei sempre me perguntavam, por que você não estuda para MP? Por que você não estuda para magistratura? Por que você não estuda? E eu sempre falava assim, não, eu quero ser policial, eu quero ter sangue de polícia. É dentro da delegacia, ou seja, porta de entrada, em que você consegue vivenciar o calor das emoções. Nada paga você atender uma vítima que tenha acabado de sofrer uma violência. Nada paga no sentido de que você pode trazer para ela um conforto, um bom atendimento, um atendimento humanizado. Isso que realmente hoje me realiza, me satisfaz profissionalmente. Você buscar não só justiça para aquele caso, mas também trazer aquele conforto e bom atendimento para aquela vítima em sede policial. Porque delegacia de polícia civil, por si só, é um ambiente hostil. As pessoas têm uma ideia equivocada de como funciona o atendimento numa delegacia. E, de fato, não deixa de ser, né? São conduzidos, policiais civis, militares, entrando, saindo o tempo inteiro, diversas ocorrências, principalmente se for flagrante, central de flagrantes, a gente tem todos os tipos de ocorrência. Então, a gente precisa estar bem preparado para, na hora que for fazer um atendimento de uma vítima de um crime X,
e o atendimento de uma vítima de um crime Y, por exemplo, um estupro. É um crime sensível. Então, eu estudei e falei, não, eu quero vivenciar isso. Eu quero esse calor das emoções. Eu quero fazer realmente diferença na vida daquela pessoa, principalmente naquele momento em que ela acabou de sofrer a infração. Então, por isso que me motivou. E, de fato, quando a gente consegue fechar uma investigação, deixar uma investigação bem fechadinha, as coisas andam bem melhor. Foi isso que principalmente me motivou a fazer concurso para o cargo de delegado de Polícia Civil. Foi em que ano, Mário, isso aqui, que você iniciou essa preparação para concurso de delegado? Então, eu, como assessora do MP, eu sempre tentei estudar. Aquela coisa assim, a gente tenta estudar trabalhando, só que tinha muita demanda. Eu trabalhava numa promotoria com 16 mil feitos por ano. Então, de fato, eu não conseguia me dedicar como eu gostaria para obter aprovação. Eu tomei uma decisão difícil, né? A difícil decisão de pedir exoneração para estudar. Não que quem trabalhe não passe, pelo contrário, as estatísticas comprovadamente demonstram que quem trabalha é que mais aprova do que quem só, entre aspas, como se fosse uma coisa não é tão simples, mas não é tão simples, quem só estuda. Mas no meu caso, naquela época, eu senti essa necessidade de, então, me dedicar exclusivamente aos estudos. Quando eu fiz o primeiro concurso, que foi o estado do Acre, eu obtive aprovação, que foi em 2017. Mas continuei estudando, porque não era uma coisa certa. Inclusive, o concurso demorou muito. Depois que eu fiz a Cadepol, ainda demorou 1 ano para ser nomeada. Muito tempo. E eu continuei estudando, continuei me preparando, fiz outros concursos. Fui aprovada nos estados de Sergipe e do Amapá também. Então, assim, foi bem complicado esse período de aprovação, porque eu gostaria de colocar esse ponto também muito importante de quem trabalha e quem não trabalha, porque quando eu pedi exoneração para estudar, eu me cobrava mais. Um peso foi bem maior, porque, caramba, eu pedi exoneração. Você queimou o barco ali, né? Você fez um pé de meia e aí resolveu exonerar para focar totalmente, né? Exatamente, eu queria focar, porque eu tinha aquilo muito dentro de mim, eu queria realmente ser delegada de Polícia Civil. E aí todo mundo me pergunta, caramba, mas por que o Acre? E eu sempre respondo, por que não Acre? Porque, na verdade verdadeira, quem é concurseiro só tem um sonho vadimeco e nem tá atualizado assim. Essa é a verdade. Então, abria concurso, eu saía fazendo. A gente sai fazendo concurso. Eu rodei quase que o Brasil todo fazendo concurso. E, assim, eu costumo dizer também que, na verdade, não é você que escolhe o estado que você vai assumir. Deus te coloca lá. Hoje eu entendo perfeitamente o porquê que eu estou no Acre. Eu tenho uma história para contar que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Então, hoje eu entendo perfeitamente o porquê que o Acre me escolheu. Por que Deus me colocou no Acre? Que, assim, não teria sido tão perfeito se não fosse no Acre, entendeu? Cara, é muito interessante, Mário, você tá falando, porque a gente vê hoje em dia também, assim, alguns sommeliers de concurso, né? Às vezes a pessoa não passou em nada, tá ali, não, mas esse estado aqui eu não vou fazer, esse outro aqui eu também não vou fazer. Só que você olha para a situação pessoal da pessoa ali no momento, pô, ela tá ruim, não tá bem de grana, não tá com estabilidade, às vezes tá num emprego que ela não curte tanto, mas fica escolhendo como se concurso fosse uma escolha ali, como se você fosse escolher qual você vai passar, e você não tem esse controle, depende da prova, né? Depende do seu dia que vai fazer a prova, da sua preparação. Então, o conselho que eu dou aqui, pegando esse gancho que eu achei muito interessante, se você pode fazer todos os concursos ali que vão aparecer em delegado de polícia, vá fazendo, você nunca vai saber qual que você vai passar. Você não sabe de antemão qual vai passar. É o que a Mariana falou. Você vai ser escolhido pelo aquele concurso. Não é você que está escolhendo aquilo ali, né? E quando você faz isso, quando você escolhe, você está reduzindo a sua chance de aprovação, né? Então é muito bacana. Acabou que hoje Mariana é extremamente feliz, né? A gente vinha conversando agora, vindo para cá, o quanto ela é feliz, a gente vai entrar ainda nesses detalhes. Mas, Mari, eu queria voltar uma casinha aqui, né? Eu queria, antes até mesmo do concurso, a gente sabe que o foco total é o concurso aqui, mas eu acho que você tem uma história muito bonita, muito, muito bacana, de uma mulher muito guerreira. Então, eu acho que é interessante você trazer para a gente aqui como é que a Mariana de hoje foi construída, né? Com base em quê? Desde lá de trás, o colégio, tudo, os seus trabalhos, até chegar hoje no cargo que você sempre almejou, que é o cargo de delegado de polícia. Então, nunca foi fácil, né? Mas também ninguém nunca me disse que seria fácil. Eu sabia que eu queria mudar a minha vida. Eu queria mudar a minha vida e a vida da minha família. E eu tinha certeza que seria por meio do estudo que eu conseguiria isso. Então, assim, eu não tive nenhum apoio familiar, apoio de estudo familiar. A minha mãe é semi-analfabeta, meu padrasto é analfabeto. E eu sabia que eu queria mudar aquela realidade deles.
até mesmo por conta dos meus futuros filhos, que hoje eu já tenho um bebezinho, meu sobrinho. Então, assim, seria por meio do estudo. Por meio do estudo eu conseguiria mudar essa realidade. Então, assim, estudei a vida inteira em escola pública, fiz a faculdade com fiéis, aos trancos e barrancos mesmo. Quando eu passei no concurso para estagiária do Ministério Público, eu era dinamizadora de educação infantil. Era um concurso público municipal que eu fiz, meu primeiro concurso que passei com 18 anos, assumi. E quando eu assumi, eu lembro que eu perguntava assim, gente, o que faz um dinamizador de educação infantil? Não sei, saiu o concurso... A gente perguntar o que faz, que eu também não sei. Saiu o concurso, eu fiz, passei e falei, bora lá. Tem o auxílio alimentação, tem o auxílio transporte, era tudo que eu queria. Saí do comércio, né, para ter um emprego público, para ter uma ocupação pública. E o dinamizador de educação infantil é agente de creche, cuida de crianças. Então, eu trabalhei no berçário, maternal, jardim, e adorava mesmo. Só que chegou uma hora que a prefeitura me deu essa oportunidade, né, de fazer faculdade por meio do FIES e pelo desconto que a prefeitura dava. Chegou um momento em que eu estava muito atrelada à pedagogia e eu fazia direito. Então, eu tive que optar, tive que fazer uma escolha. E eu fiz o concurso pro cargo de estagiário do Ministério Público e pensei, bom, agora sim eu vou ingressar no mundo jurídico. E foi muito difícil, porque eu pedi exoneração da prefeitura, que era estável, que tinha o vale alimentação, o vale transporte, para ganhar R$600 seco. E eu fiz essa opção, falei assim, não, agora eu tenho que investir na minha carreira. E foi bem complicado, porque quando eu cheguei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu cheguei dentro do Ministério Público sem saber escrever direito, porque a gente não sabe escrever direito, a gente se forma. Muitas pessoas se formam sem saber escrever direito. E foi um impacto para mim muito grande, de realidade, né, de realidade social, de relações. Eu tive que, entre aspas, correr atrás de prejuízo. E aqui entra uma coisa muito importante. Graças a Deus eu tive pessoas que me motivaram, que me ajudaram, que estenderam a mão e falaram assim, Mariana, vamos lá, se você quer realmente isso, se é isso que você deseja, eu vou te ajudar. E eu sempre corri muito atrás. Eu sempre fui, então, aquela estagiária que sempre ficava depois do horário, que levava serviço para casa, que aprendia, que levava livro. Então, de fato, eu consegui um destaque por conta dessa questão de correr atrás do prejuízo, né? Que eu me senti inferior. Inferior no sentido de que, poxa, todo mundo ali sabia o que estava falando, juridicamente falando, e eu ficava meio que, caramba, o que é isso? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que saber o que é isso. Estudar, fazer curso de português. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um destaque positivo, que mesmo depois de formada, quando meu contrato terminou, eu continuei atuando no Ministério Público como extra. Os promotores chegaram até, inclusive, me pagar do próprio bolso para continuar trabalhando, até ser efetivada. E aí, eu me construí como profissional. Eu digo que o Ministério Público teve uma participação muito grande na minha construção de como profissional por conta disso. Eu atuei, me dedicando todos esses anos nas promotorias de vara de criminal e violência doméstica, mas chegou uma hora que a gente acaba não sentindo mais, assim, aquele sentimento de pertencimento. A gente precisa buscar mais, e foi aí que despertou, falou assim, não, pera lá, eu preciso, então, pedir exoneração para correr atrás realmente do meu sonho, que é ser delegada de polícia civil, meu distintivo. Porque quem tem sangue de polícia não tem jeito, não quer outra carreira, não quer ser juiz, não quer ser promotor, não quer ser defensor, quer ser polícia. Como é que você descobriu isso, Mara? Como é que você estagiou no Ministério Público, não teve nenhuma experiência profissional em âmbito de delegacia ali? Como foi que surgiu esse sentimento, eu quero ser delegada de polícia? Só complementando. Você se intitula uma delegada raiz ou Nutella? Raiz pra caceta. Eu ia falar outra coisa aqui, mas é palavrão. Muito raiz. Então, Rodrigo, foi exatamente nesse momento em que eu percebi que uma boa investigação faria diferença. E eu também fazia atendimento de partes no MP. Eu adorava essa parte de atender a parte, de ouvir da parte diretamente o que tinha acontecido. Foi aí que realmente descobri. Mas ter certeza, você só tem certeza atuando. Você só tem certeza, de fato, colocando o distintivo no peito e pensando assim, caramba, e agora? É comigo, não tem outra pessoa aqui para resolver. Agora você imagina a realidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para uma delegacia de interior do Acre. Foi essa a realidade que eu tive que
encarar, que eu tive que enfrentar. Porque da mesma forma que lá atrás eu só tinha um vade-mecum e um sonho, quando eu assumi, eu só tinha um distintivo. E eu ficava assim, gente, agora sou eu sou a delegada. E detalhe, o estado do Acre tem pouquíssimas delegadas. Nós não somos nem 10%. Então, quando eu cheguei, foi assim, uma notícia, sabe? Só entramos somente 2 mulheres no meu concurso. Éramos 80 e poucos delegados e nem 10% mulher. E só tinha entrado eu e mais uma novata comigo. Então, era aquela coisa assim, a notícia, né? Uma delegada. E todo mundo olhava e falava assim, a primeira coisa que todo mundo falava, nossa, ela é bonita. Nossa, ela é nova. E assim, eu só tenho cara de nova, eu não sou nova. E aquilo, de certa forma, se transformou numa barreira que eu tive que enfrentar. Porque tem o machismo por trás disso tudo. Então, quando eu comecei a atuar, eu dava os comandos e eu percebia que o comando que vinha de um delegado... Olhava meio torto, assim. De um delegado, ele era atendido na hora. Ninguém nem questionava, sabe? Agora, se é um comando de uma mulher, quando é um comando de uma mulher, já ficava, cara, mas será? E aí entra aquela questão que o Rafael falou inicialmente. É a questão da liderança. Respeito não se impõe. Respeito se conquista. Eu cheguei e pensei, olha, eu vou ter que realmente conquistar minha equipe. Eu vou ter que conquistar esse respeito por meio da minha atuação. E como eu já tinha uma experiência do MP e era criminal, eu comecei a trabalhar com o que eles mais gostavam, que era a questão do tráfico, traficante, facção. E eu comecei a realmente mostrar resultado nessa área. E foi aí que a minha equipe começou a fechar comigo. Começou a falar assim, olha, deu resultado. Ela não tá pegando só o usuário. A gente tá investigando, tá conseguindo prender o traficante também, sabe? Mas assim, é todo um contexto, todo um histórico. Você vai chegando devagarzinho, você vai fazendo o seu nome aos poucos e vai conquistando o respeito. Então, assim, eu sou muito feliz, como ele falou inicialmente. Hoje eu sou muito feliz, eu no estado do Acre. Eu tive a oportunidade de conquistar uma credibilidade, um respeito e de fazer uma diferença que eu sei que, de repente, em outro estado teria sido muito mais difícil, porque seria só mais uma, certo? Eu vou querer aprofundar muito essa questão do seu ingresso ali no carro de delegado lá no Acre. Eu queria só voltar um pouquinho, Mari, sua história foi muito bacana, que você falou ali de superação, né? Sim. Você teve a mãe semi-alfabetizada, teve o padrasto também numa situação similar. Como você juntou forças para superar esse cenário, vamos chamar assim, de adverso, né? Um cenário, a sua situação, se você comparar com muitas outras situações, onde a pessoa tem tudo para estar estudando, apoio familiar, os pais pagando a faculdade, não tem como dizer que não é mais fácil para uma pessoa desse tipo, né? Como você superou tudo isso, todas essas barreiras, o que te moveu? O que te moveu ali a vencer todas essas adversidades? O que me move até hoje, não pensar muito e sim agir. Eu acordo e penso tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, não é fácil você ter uma delegacia para tocar, ter um curso para coordenar, ser mãe e ainda pensar em ter vida social. Não existe. Não existe tempo. Então, você tem que ter foco. Se organizar em relação ao tempo, eu acho isso muito importante. As pessoas sempre me perguntam assim, Mariana, como é que você consegue dar conta de tudo? Organização em relação ao tempo. Disciplina e não pensar muito, pegar e agir, fazer. Então, a questão da procrastinação é muito importante hoje em dia. As pessoas elas não param para enfrentar essa demanda. Tem gente que tem o dia todo para estudar, mas ela perde o dia todo. E quando ela vai prestar atenção que ela precisa estudar, ela só vai estudar à noite. Vai correr contra o tempo para poder tentar colocar em dia o que ela perdeu. Então, assim, é você não perder tempo, é você acordar e fazer o que tem que ser feito. Então, o que me motivou, Rodrigo? Eu sabia que eu precisava mudar de vida. Eu sabia que eu era capaz de mudar de vida. E eu sempre soube que eu sempre mereci mudar de vida. Então, essas 3 coisas, aliado ao fato de não pensar, vamos acordar e fazer o que deve ser feito, é o que me fizeram chegar onde eu cheguei. É uma coisa que chamou minha atenção, né? Quando ela falou assim, que ela teve dificuldade. Quando chegou no MP, você teve dificuldade no português, né? Mari, a pessoa, hoje ela coordena os materiais. Vê como as coisas da vida, né? Ela teve dificuldade no português e hoje ela coordena um curso, os materiais do Dedicação Delta, que são amplamente elogiados, né, pelos nossos alunos, enfim, contribui com milhares de aprovações pelo Brasil. Vamos chegar nos milhões. Vamos chegar. E hoje ela coordena pessoa extremamente detalhista com português, né, e agora eu tô sabendo o porquê. Aí, uns 4 meses atrás, ela...
Rafa, eu tô precisando fazer uma pós em português. Eu falei, pra quê, Mariana? Aí ela falou assim, será que o curso chega junto? Eu falei, sem dúvida alguma, mas pra quê? Ela, não, a gente não pode ficar parado nunca. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente obstinada, extremamente preocupada em nunca estar parada, sempre evoluindo, né? E você vê que ela, há pouco tempo atrás, né? Vamos botar aí, quando estava durante a faculdade, sentiu essa dificuldade, mas aí, ao invés de... algumas pessoas se retraem, né? Olham aquela situação e falam assim, porra, não é pra mim. E aí se desestimulam. Você, diante da dificuldade, você enfrentou, buscou se aprimorar, assim como acontece em concurso público, né? Tem muita gente que está no início do processo, você olha para o lado, vê uma pessoa já sendo aprovada. Aquela pessoa trilhou seu caminho, buscou, conquistou e foi e está sendo aprovada. Eu acho que você também fez isso e hoje, tanto na parte do concurso quanto na parte profissional do curso, você também buscou isso. Esses paradoxos da vida são legais, né? Sabia que Albert Einstein aprendeu a falar com 4 anos de idade? Foi mesmo? Então você vê como são as coisas da vida, né? Então, às vezes, um fator limitador que você tem hoje na sua vida, esse fator limitador pode ser ou uma mola propulsora para que você no futuro ali vença aquela dificuldade, progrida na vida, ou pode simplesmente você se deixar sucumbir aquilo ali. A decisão está com você. No final, você decide o que você quer fazer diante daquele problema, né? Essa é a maior das liberdades que o ser humano tem. Como ele vai reagir diante da adversidade, diante das circunstâncias da sua vida. Então, um relato desse, assim, é extremamente inspirador, acho, para muita gente, né, Mari? Sem dúvida. Dificuldade todo mundo tem. É claro que tem aquelas pessoas que têm a vida um pouco mais facilitada, mas não necessariamente ela não tem dificuldade, porque também tem várias barreiras emocionais, por exemplo, para serem enfrentadas. No concurso público, a gente tem que passar por várias dificuldades e uma delas é a barreira emocional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é como você encara essa dificuldade. Se você esperar o melhor tempo para estudar, você nunca vai conseguir estudar. Se você esperar o melhor momento para se organizar para estudar, você nunca vai conseguir. Então, por isso que eu falo que é meio que tudo no automático mesmo. O que eu preciso fazer hoje é acordar e fazer isso, sem perder muito tempo. É objetividade, organização, tempo e vai. É assim que eu sempre encarei a minha vida. Agora eu quero ir para um tema bacana que eu tenho curiosidade também especial aqui. Ai, meu Deus. Eu quero voltar lá no tempo que você estava saindo do Rio de Janeiro, fazendo sua mala, foi aprovada lá no Acre, pegou o avião, desembarcou em Rio Branco. Como foi esse momento inicial de agora eu sou delegada, você delegado aqui no Acre, você delegada aqui no Acre? Como foi esse momento inicial para você? Houve houve medo, houve confiança, houve empolgação? Conta um pouquinho pra gente desse momento. Assim, acho que tem uma mistura de tudo, né? Quem falar que vai assumir um cargo como esse e não sentir medo, tá escondendo alguma coisa. Claro que você sente medo, você tá longe da família, você tá sozinha. E eu não desembarquei só em Rio Branco, né? Eu fui de Rio Branco um pouquinho mais pra longe, assim. A minha primeira lotação foi Sena Madureira. Depois eu fui pra Manoel Urbano. E eu cheguei a atuar também em Santa Rosa do Purus, que é uma cidade isolada, que só chega por barco ou por avião. Então, assim, foi desafiador em todos os sentidos. E o que acontece? O que mais me impactou durante a minha atuação, principalmente no início? A gente chega com uma visão assim, vamos mudar o mundo. Todo mundo que entra na polícia entra com essa cabeça. Vamos mudar o mundo. E aí, quando você percebe que as coisas são um pouquinho mais difíceis do que você imagina, e de fato são, que você encontra inúmeras barreiras, barreira institucional, barreira de recursos sociais, a sociedade em si. Então, você acaba falando assim, caramba, peraí, é um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. Mas existe um ponto, Rodrigo, que eu quero contar pra vocês, que eu acho muito importante, é o seguinte. É o que a polícia precisa hoje. A gente precisa de pessoas que realmente estejam dispostas a fazer a diferença e pagar o preço. Quando eu comecei a atuar, na minha primeira semana, eu peguei 5 casos, no total de 7 vítimas de abuso sexual. De estupro de vulnerável, ou seja, né, é aquele abuso sexual praticado contra menores de 14 anos. Então eu percebi, naquela hora ele bateu assim, um flash, e falei assim, caramba, a gente vive aqui no Acre numa cultura do estupro. E agora, como é que a gente vai fazer? E essas vítimas, né, adolescentes e crianças, elas eram atendidas na delegacia naquele ambiente hostil, que a gente já sabe como é. E eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Já chegava já o conselho tutelar já da porta. Não é uma crítica, até porque eles não recebem capacitação, não recebem instrução para isso. Já chega o conselho tutelar da porta falando, a gente veio aqui registrar um estupro, essa vítima aqui foi abusada pelo pai, né?
E eu ficava assim, gente, e aí tinha um monte de gente aguardando pra fazer RG, um monte de gente aguardando pra fazer RG de diversas ocorrências, e aquela vítima acabava sendo exposta. Cidade pequena, interior do Acre, todo mundo ficava sabendo o que estava acontecendo ali na delegacia naquele caso. Então, na primeira semana, 5 casos com 7 vítimas. Eu falei assim, caramba, eu preciso resolver isso. Né? Aí vem aquela, vamos mudar o mundo. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue pelo menos mudar aquela nossa realidade. Então, eu estudei, idealizei e implementei nessa cidade primeiro, e depois foi estendido para as outras 3 cidades, o projeto Bem Me Quer, que hoje é da Polícia Civil e foi abraçado pelo governo do Acre. O projeto Bem Me Quer consiste na estruturação de salas de atendimento adequado para atendimento às vítimas, mulheres, crianças e adolescentes de violências diversas, especialmente de violência sexual, que é um tema muito sensível para ser tratado em sede de polícia judiciária. Então, na verdade, na capital a gente tem DEAN. O que é DEAN? A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. E temos a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente. Então, tem toda uma estrutura, policiais capacitados, tem a estrutura de atendimento, assistência social, psicóloga, tudo direitinho, né, entre aspas, tudo direitinho. E no interior a gente tinha o quê? Nada. Então, o que eu fiz? Eu idealizei esse projeto e implementei esse projeto, primeiro em Sena Madureira, depois em Manoel Urbano, depois em Senador Guilmar e depois em Santa Rosa do Purus, que é para atendimento dessas vítimas. E eu percebia que, com a implementação desse projeto, o número de denúncia aumentou absurdamente. E a gente pergunta assim, na verdade, aumentaram os casos ou somente as denúncias? As vítimas, elas estiveram estimuladas a denunciar. Porque, de fato, quando você é bem atendido em sede policial, uma delegacia, esse atendimento, ele ecoa. Ela encoraja outras pessoas que passaram por aquela situação a chegarem na delegacia e serem e prestarem a denúncia, porque elas também serão bem atendidas. Então, assim, de fato, hoje nós temos um problema no estado do Acre que, por vários anos consecutivos, figurou no ranking no topo do ranking do feminicídio. Então, aos poucos, a gente consegue mudar um pouquinho essa realidade. A gente consegue mudar um pouquinho mexendo, de fato, nessa cultura do estupro, essa cultura da violência. Então, esse projeto, ele hoje funciona e o governo do Acre abraçou esse projeto, ele já foi portariado pela Polícia Civil, mas lá no início, quando a gente implementou o projeto, foi tudo assim, na cara e na coragem. É aquela coisa, né? Antes eu tinha o Vadmec um sonho, depois eu tinha só um sonho e o ideal mesmo de atendimento às vítimas, e hoje está funcionando. Então, eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho desse projeto, pela minha instituição ter abraçado, e tenho muito orgulho da minha atuação em ter incentivado e iniciado esse projeto. É que bacana, né? Você vê que ela comenta que você tem um sonho de mudar o mundo, mas quando você se depara, né, com a realidade, você vê que você consegue mudar a realidade. Sim. Mas, assim, é um pensamento muito bacana, porque você mudando a realidade, você, de fato, ajuda a mudar o mundo, né? Então, com uma pequena iniciativa, né, que naturalmente deu muito trabalho, a gente sabe todas as amarras do serviço público envolvido ali, mas com uma pequena atitude você mudou o cenário ali de 4 cidades ali do interior do Acre e que, sem dúvida, vai repercutir para as outras cidades também, fazendo com que pessoas que foram vítimas de violência doméstica se sintam incentivadas a denunciar, né? Então, naturalmente, eu acho que é uma conclusão bem óbvia de que os casos não aumentaram, e sim a visibilidade aumentou em relação a isso, exatamente para punir essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, é uma iniciativa muito, muito bacana, realmente, que merece realmente o foco e todo a visibilidade mesmo em relação à polícia, que é super merecido. E nem só isso, Rafael, que isso possa servir de modelo também para outros estados do país, que eventualmente queiram adotar atitudes como essa, programas como esse ali, que de fato fazem a diferença na ponta, na vida real, naquela vida que acontece no cotidiano, e não as vidas em gabinetes, em secretarias, em ministérios, que às vezes fica muito distante do acontecimento real, do problema real, né? Então, parabéns, Mário, parabéns pela iniciativa, e fica aqui mais uma vez a sugestão também para a implementação em outros estados do país. Pode procurar a Mariana também, que você vai ter prazer em estar ajudando isso aí. Ô, Rodrigo, até eu estava conversando com o Mário, é o seguinte, no serviço público a gente vê muito, você tem dois caminhos, né? 2 possibilidades quando você passa no concurso. Você fica mais passivo,
fica lá, né, respondendo demanda, você faz o feijão com arroz ali, ou você tem uma atitude mais proativa. Isso é um típico caso de realmente uma pessoa que busca fazer mais do que o feijão com arroz. Então isso é muito bacana. Mas Mari, pegando nisso, exatamente nesse ponto que você criou esse projeto Bem Me Quer no interior do Acre, mas assim, não só a gente, mas eu acho que todo mundo que está vendo isso e escutando tem curiosidade para saber como é que funciona o interior do Acre. Porque a gente sabe da dificuldade, né, de chegar lá, das dificuldades que muito provavelmente... Logística, de você enfrentar ali, os voos normalmente são mais caros. Sim. Você que é de Teresópolis, do Rio de Janeiro, hoje trabalhando lá no Acre, certamente enfrentou grande dificuldade. Então conta pra gente aqui algumas dificuldades e também como era a sua vida no interior, hoje em Rio Branco. Conta pra gente como é que tudo tem acontecido na vida. Na verdade, assim, a gente só consegue saber mesmo vivenciando, porque eu também procurei saber como que seria a vida no Acre, no interior do Acre, no Amapá, no interior do Amapá. E só vivenciando que você consegue ter real noção da realidade. Então, assim... Mari, rapidinho. Quem for do Acre, estiver assistindo aqui, já comenta aqui nos comentários aqui no nosso YouTube. Eu sou do Acre, parabéns pela iniciativa aí. E aproveita também aqui para já fica inscrito aqui no nosso canal do YouTube, aqui Dedicação Delta. Tem muito conteúdo como esse aqui, como o prazerzaço estar recebendo aqui a Mari, aqui no nosso podcast. Rodrigo, eu acho que não só o pessoal do Acre, eu acho que o pessoal todo do Norte, porque assim, é sempre uma região que sofre muito preconceito, o pessoal às vezes não quer fazer concurso, é muito estigmatizada. Então, acho que é realmente o momento de estar trazendo a Mari aqui como exemplo de que ela foi para o Acre, hoje é feliz, faz um excelente trabalho. Então, acho que todo mundo, de algum modo, do Norte se sente representado pela figura de Mariana. Boa. Exatamente. Todo mundo fica assim, nossa, você saiu do Rio, tá aqui no Acre. Uma coisa que eu odeio, quando eu falo, eu trabalho no Acre. Lá tem dinossauro. Nossa, eu fico assim, gente, para. Primeiro que se você conhecer a história do Acre... A galera fez questão de fazer parte do Brasil. Eles são verdadeiros guerreiros. Verdadeiros guerreiros. Então, assim, é um povo realmente muito, 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 muito dedicado, muito empenhado. Um povo que realmente corre atrás, sabe? Para se desenvolver, para se destacar. E gostaria de dizer, enfatizar, ressaltar que um dos motivos de eu ser tão feliz na Polícia Civil do Acre é que nós temos uma das polícias mais honestas do Brasil. Não só a Polícia Civil, a Polícia Militar também. A segurança pública é uma das mais honestas do Brasil. E isso me traz muita segurança para atuar. Porque eu não iria conseguir, assim, fazer vista grossa para coisa errada. Né? Meu perfil, minha personalidade. Então, a gente também tem que analisar como que funciona o estado que você deseja ingressar. Tudo bem que eu acho que Deus que te escolhe é o estado que te escolhe. Mas, se você for analisar, analisa também os pontos positivos. Claro, a gente está engateando em diversos aspectos. A Polícia Civil está engateando em diversos aspectos. Não se compara. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, não se compara em relação à estrutura, em relação ao efetivo. Não se compara. Mas o que a gente tem, que eu vejo em relação à Polícia Civil, principalmente, que eu posso falar porque é a minha casa, é uma força de vontade de atuação da galera de fazer a diferença e de realmente trazer resultado e dar uma resposta à sociedade e à vítima para aquele crime, que eu não vejo em outro lugar, sabe? E isso me faz realmente atuar de forma muito feliz. Porque não dá para chegar lá, na minha concepção, e só fazer o que deve ser feito. Assinar papel, não dá. Eu tenho que trazer resultado, eu tenho que trazer efetividade. E se eu não tiver uma equipe motivada e com esse mesmo propósito, e que trabalhe de forma correta dentro da legalidade, eu não vou conseguir. Então, eu fico muito feliz. Agora, a realidade só sabe quem realmente vivencia. Eu, por exemplo, todo o período do interior, eu morei em hotel. Tive que morar em hotel. A cidade, por exemplo, de Manoel Urbano, não tem praticamente restaurante direito pra se comer. Não tem academia. Gente, não tem academia. Eu ficava assim, meu Deus. E eu engravidei, né? Nesse período, ainda por cima, eu engravidei. E eu ficava assim, caramba, pra eu fazer um pré-natal, eu tinha que pegar a estrada de 4, 5 horas esburacada pra fazer o exame. Então, assim, é um grande desafio. Você precisa buscar uma motivação pra encarar, pra poder pagar o preço, porque uma hora você vai pra capital. Né? Hoje eu já sou classe 2, já fui promovida, já não sou mais novata, já tenho todo um histórico dentro da Polícia Civil, mas eu paguei o preço, eu paguei a missão, eu passei uma gravidez inteira no interior do Acre, pegando estrada esburacada para poder fazer um exame pré-natal, sabe? Assim, são dificuldades que você tem que se preparar para encarar, de fato assim, não é fácil, mas também a atuação no dia a dia,
acaba trazendo, assim, toda a motivação que você precisa, sabe? Eu buscava, assim, sempre excelência nos resultados e tal. E aconteceu várias coisas. Eu queria contar aqui uma coisa que aconteceu, que tá aqui na minha mente, que foi muito engraçado. Uma vez eu tava trabalhando, né? Aí a nossa delegacia era como se fosse uma casa. Uma casa, assim, bem antiga. Aquela janelinha de madeira. Hoje tem uma das melhores estruturas do estado, que é a Delegacia de Manejo Urbano. Mas na época era uma casinha, literalmente, de madeira. Chovia, molhava tudo, aquela coisa toda, né? Aquela estrutura precária que as delegacias... que a gente tem problema com delegacias de todo o Brasil, praticamente. E aí já era 5 horas da tarde. Quando eu falo já era 5 horas da tarde, é que o expediente lá no Acre termina cedo, tá, gente? Mas também começa super cedo, 7 horas da manhã o pessoal tá na delegacia. E eu no gabinete, janela fechada, trabalhando. Aí vai um senhorzinho e bate na janela. Aí eu... Oi, abri a janela, aquela coisa mesmo, sabe, de bem de interior. Aquelas galinhas, a gente tinha um monte de galinha lá na delegacia, tinha os nomes. Eu coloquei o nome das minhas amigas, assim, elas sabem disso, tá? Aí eu fazia... Galinhas amigas, vocês sabem ficar muito felizes. Assim, eu mandava vídeo pra elas. Amiga, essa amizade aí. Não, de verdade, eu mandava vídeo pra elas, assim, Luciana, Juliana. Enfim, a gente tinha as galinhas, né, aquele monte de galinhas, quero falar com o delegado. Aí eu, venha, não sei o que. Aí eu fui lá pra porta, né, pra atender. Trabalhava com um plantonista, né, por vez apenas. É a nossa estrutura e o nosso efetivo, tá? Essa é a realidade. Um plantonista, ele abriu a porta e o senhorzinho, quero falar com o delegado. Eu falo, senhor, ajudo, senhor. Não, eu quero falar com o delegado. Aí eu sou a delegada. Aí ele, não, a senhora não serve não, tem que ser delegado. Aí eu olhei assim pra cara dele. Então o senhor faz o seguinte, só vai procurar o delegado, quando você encontrar, fala que eu também quero falar com ele. Então, até hoje ele procura. Até hoje deve estar procurando. Então, assim, naquele momento eu fiquei assim, caramba, né? Todas as dificuldades que a gente enfrenta com estrutura, com efetivo, com a investigação em si, você ainda tem que encontrar essas barreiras na sociedade, né? De te reconhecer como uma autoridade. Mas, assim, é muito gratificante você passar por essas dificuldades e chegar depois na capital com um histórico, ou seja, com uma bagagem, com um respeito, né, com uma credibilidade, é completamente diferente. Eu sou muito feliz mesmo. Delegada, Acre, conta um pouquinho essa experiência, destrincha um pouquinho mais, no início, como foi, quais foram suas principais dificuldades no início, se hoje as dificuldades estão amenizadas, se as dificuldades se mantêm, se são outras dificuldades, conta um pouquinho dessa experiência. É tudo um processo. Eu costumo dizer que é tudo um processo. Quando você atua no interior de uma forma, quando você vai para a capital, você acha que você resolveu todos os problemas da sua vida e não é bem assim. São outros desafios, né? Então, quando eu cheguei na capital, eu fui trabalhar na delegacia especializada de atendimento à mulher. Outra estrutura, carga horária. No interior, a gente não tinha carga horária. Eu não tinha carga horária. Era a única delegada da cidade, se não das cidades de toda a regional. Então, para quem que eles iriam acionar? Para quem que eles iriam ligar? E aí você passa a ter carga horária, você passa a ter uma estrutura, você passa a ter um efetivo. Então, antes, assim, o que acontecia? Qual era a realidade, né? A realidade era, eu tinha um investigador na minha delegacia, e um plantonista. Então, quando tinha que cumprir prisão, busca e apreensão, era aquilo. A gente encostava ali a porta da delegacia e ia. E eu ia junto. Eu tinha que estar na rua junto, porque contava, né? Precisava do meu apoio. E, assim, isso me trouxe muita experiência no sentido de que eu consegui participar de forma ativa de operações, de estar na rua, de cumprir. Eu conheço colegas, tenho delegados, colegas, que eles nunca foram pra rua, nunca colocaram uma algema, nunca cumpriram uma busca. E essa experiência, ela te traz, assim, um grande enriquecimento, principalmente como humano. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre observava quando eu entrava nas casas é que tinha uma porrada de droga, tinha arma, mas você abria a geladeira e não tinha nada. Cheio de criança na casa. E você ficava pensando, caramba, olha o nível, olha que nível que o ser humano pode chegar, sabe? Então você acaba, assim, crescendo muito como ser humano, vivenciando de fato a realidade. Por isso também que a carreira de delegado ela é uma carreira muito atrativa, porque você tem esse dinamismo. Você pode ficar no gabinete, no ar-condicionado, mas também você vai pra rua. Se você quiser, você vai pra rua. Você vai estar ali na linha de frente, numa operação, cumprindo busca, cumprindo mandado.
que pra mim, é a parte que eu mais gosto. Até hoje, inclusive. Depois que eu engravidei, dei uma segurada. Porque eu tava caiu na barriga com 8 meses cumprindo busca. 8 meses, eu tenho foto de 8 meses ele cumprindo busca. Então, depois que ele nasceu, eu dei uma segurada. Mas eu também sou apaixonada por essa parte da minha profissão. E por isso também que o cargo de delegado ele é muito atrativo. Tem o dinamismo. Você tem essa possibilidade de atuar em gabinete e também nas ruas. Ô Mari, conta pra gente o nível de amadurecimento ao longo desses 4 anos que o cargo de delegado de polícia trouxe pra você. Eu sou outra Mariana. De fato, hoje eu sou outra Mariana. Com outra cabeça. A gente toma muito na cabeça. A verdade é, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Todos os dias você vai se frustrar. Terão situações que você terá que encarar e você vai sair frustrada, você vai sair magoada. E o segredo não leva pro coração. Por exemplo, hoje para falar do Bem Me Quer é muito legal. É muito bacana, porque deu certo. O governo hoje já abraçou o projeto. Mas até conseguir colocar o projeto, implementar o projeto, de fato, nossa... Meu Deus, quantas vezes eu tive que chorar, eu chegava no hotel, chorava e falava assim, caramba, se eu não mudar pelo menos essa realidade aqui, pra que isso vai servir meu distintivo, sabe? Pra quê? Pra eu ficar recebendo a remuneração? Pra eu ter status? Pra eu ter poder? Pra eu andar armada? Então, assim, eu tinha esse propósito de mudar. Então, você tem que estar preparado para a frustração. Você vai se frustrar durante a sua atuação. Mas isso em qualquer profissão também. Acredito que dentro da polícia, você acaba tomando um choque de realidade um pouquinho maior. Você acaba tendo conhecimento durante a atuação de certas coisas que, assim, você acaba tomando um choque de realidade um pouquinho maior. E você tem que se adaptar, tem que amadurecer, tem que saber fazer o jogo de cintura para continuar atuando ali sem se comprometer, sem se corromper, sem se... Mas, assim, de fato, dificuldades você vai encontrar, amadurecimento faz parte do processo, por isso que eu falo de processo. Amadurecimento faz parte do processo. Eu não cheguei... não caí de paraquedas na polícia. Eu me preparei, já sabia mais ou menos o que eu iria esperar. E pra mim já foi difícil. Eu imagino pra quem realmente chega de paraquedas. Mas no final das contas é muito gratificante. Porque você vê que de fato é uma função que tem grande relevância social. Quem trabalha, quem atua, consegue realmente fazer diferença na vida daquelas pessoas. Eu sempre falo que o projeto Bem Me Quer, ele tá muito longe do ideal. Muito longe. Mas ele tá bem mais próximo do que a realidade um dia sonhou. Então, é isso que eu sempre busco para os meus alunos, assim. Quando você entrar, vamos tentar fazer um pouquinho de diferença, porque a polícia do Brasil, Polícia Civil do Brasil, precisa dessa diferença. A gente precisa se fortalecer. Você falou aqui um pouquinho dos alunos, né? Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa para falar sobre a atuação sua aqui no Dedicação Delta, como coordenadora aqui dos nossos materiais. Você está vendo como Dedicação Delta, como os alunos estão muito bem de coordenadora aqui, né? Batalhadora, pessoa guerreira, dedicada, que busca sempre o aperfeiçoamento. E isso acaba se refletindo na sua atuação, na coordenação dos materiais em si, né? Conta um pouquinho para o pessoal aqui como você concilia todas essas atividades, né? A sua função de delegado de polícia, seu papel de mãe, a questão da coordenação aqui do curso de Dedicação Delta. Conta um pouquinho como é conciliar esse caldeirão todo aqui. Eu falo com muito orgulho que o diferencial da Dedicação Delta é o direcionamento dos materiais. Você tem um material direcionado, ele é tudo na sua aprovação. Tudo. E o que acontece? Isso é resultado de todo o trabalho de uma equipe e de anos. A gente não levou dias e nem meses para conseguir esse resultado. A gente levou anos. E eu sempre tive uma tara, né? Na verdade, eu sempre uma tara de conhecer a banca. E foi assim que a Dedicação Delta me achou. Eu fazia apontamentos da banca dos examinadores da banca do Rio de Janeiro. E eu sempre, assim, gostava de identificar como que aquele ponto, como que aquele assunto, ele era cobrado pelas bancas, no modo geral. Então, lendo o material do Dedicação Delta, eu tenho que identificar se aquele ponto, ele é abordado de uma forma completa, mas não extensa, porque senão a gente coloca muitas páginas, então tem que ser de forma objetiva, mas de forma completa, suficiente para trazer aprovação para o aluno. Você só consegue esse resultado se você realmente identificar como as bancas estão abordando aquele assunto. Isso é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que demanda dedicação. E eu gosto. Por quê? Eu já falei, eu tenho essa tara com esse negócio de conhecer as bancas, de estudar as bancas, né? Então, assim, principalmente a questão de liderança da equipe, cada pessoa tem essa atribuição ali dentro, mas supervisionar esse trabalho, essa questão do direcionamento do material, para mim é decisivo para realmente proporcionar ao aluno um material para ele obter a aprovação.
Ô, Mari, até a história é engraçada, é o seguinte, que ela comentou que como foi que ela iniciou no Dedicação Delta, né? Aí a Mariane, até contar como foi isso, né? Desculpa. Mariane falou comigo, ó, tem uma menina que ela é obcecada pelos posicionamentos da banca. Eu falei, não, vou dar uma olhada aqui, quem é? Aí comecei a olhar o Instagram dela e tal. Quando eu olhei e vi que ela tava degravando a live do examinador, que ela tá... eu falei, ela não é obcecada, é doente. Eu falei, eu preciso dessa pessoa aqui dentro da dedicação dela. Aí eu comecei a conversar com ela e tal. Então ela começou a inserir os posicionamentos dos examinadores no material. Então, assim, os alunos gostaram muito. E aí, desde então, ali ela mostrou o cartão de visita e aí entrou e hoje é coordenadora de materiais e faz um excelente trabalho, né, Mari? Porque eu criei esse Instagram que todos os meus amigos me perguntavam assim, Mari, me dá a posição de fulano, me dá a posição de ciclano. Eu falei assim, gente, tá dando muito trabalho ter que reproduzir pra tanta gente. Então eu criei o Instagram só pros meus amigos, era até um Instagram fechado, posicionamentos da Banca do Rio. Quando eu vi tanta solicitação, uma coisa assim, uma coisa de doido, sabe? Aí eu fui abrir o Instagram, quando eu vi, nossa, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. Eu falei assim, meu Deus, como é que o troço foi crescendo? Porque realmente eu era muito focada em trazer todos os posicionamentos da Banca do Rio. E eu faço isso com todas as bancas. Então, analisando todas as bancas de como aquele tema ele é cobrado, ele é abordado, você consegue entregar para o aluno, você consegue entregar para o candidato aquilo que ele realmente precisa para ser aprovado, né? Só que assim, até eu chegar a ser coordenadora, eu fiz tudo, absolutamente tudo. Tudo. Nos bastidores da dedicação dela. Quem é que demanda? Eu. Todo dia, toda hora. Você já me conhece, né? Tudo nos bastidores da dedicação Delta. Então, não, eu costumo brincar entre a gente aqui que a sua principal qualidade é aguentar esse telefone aqui todos os dias. Exatamente. Eu já te falei que eu tava em trabalho de parto e ele me mandando mensagem, não, né? Isso é mentira. Meu Deus isso do céu, é mentira. O pior é que eu tenho certeza que é verdade. Mário, material pra plataforma. Meu Deus, eu tô entrando no hospital, tô em trabalho de parto. Mas o trabalho de parto demora um Brincadeira. Foi. Agora, como conciliar, assim, nenhuma função, nenhuma atribuição é a mais difícil do que de ser mãe. Pais que me desculpem, mas ser mãe... eu sei que tem pai realmente presente, tá? Mas você ser mãe, você passar pelo puerpério, você amamentar, meu Deus do céu, é muito desafiador. E foi, assim, um impacto pra mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante. Assim, eu quero isso, eu vou correr atrás disso e eu vou conseguir. Porque eu sempre falei, né? Eu quero, eu mereço e eu vou conseguir. E quando eu engravidei assim, foi uma gravidez surpresa, pra começar, né? Uma gravidez surpresa no interior do Acre, aquela coisa doida. E aí, quando... Tanto é que eu fui tirar licença maternidade, eu tinha planos de continuar o mestrado. Imaginou assim, 6 meses, gente, é muito tempo, eu vou continuar meu mestrado. Cara, pior que teve amigo meu, você falou assim, amigo meu que falou isso, a esposa dele ficou grávida, aí ele chegou pra mim, não... Ele é do Rio, né? Aí ele chegou, pô, não, leque. Não, leque. Agora que ela tá em licença maternidade, pô, ela pode fazer um mestradozinho nesse período. Eu, pelo amor de Deus, velho. Eu tinha minha esposa tinha acabado. Né? Eu, meu irmão, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não fala isso, você não tem noção do que... está por vir. Nossa, gente, foi um impacto, assim. Um impacto muito grande. Porque na minha concepção, o bebê, ele só chorava se ele tivesse xixi, cocô ou quisesse mamar. Né? E aí foi aquele impacto, assim. E o Caio sempre foi uma criança que me demandou muito, muito. Então eu tive privação de sono. Foi até um período, assim, que eu mais produzi, porque como eu não dormia, porque ficar dormindo e acordando me irritava mais do que ficar acordada. E aí foi o período que eu mais produzi. Então, assim, foi uma maternidade... Está sendo uma maternidade desafiadora, no sentido de que eu planejei minha vida toda e não foi diferente do que a gravidez. Eu planejei o parto, aquela coisa humanizada, aquela coisa toda. E quando eu perdi o líquido, fui fazer ultrassom, o médico falou assim, sai daqui, vai direto tirar essa criança, que a criança já perdeu todo o líquido. Então, assim, já do parto, foi assim, o Caio falando pra mim, mãe, vai ser do meu jeito, não do seu. Vamos lá, ó, a vida não é assim, não. Então, assim, colocou minha cabeça de perna pro ar. E ele nasceu no interior do Acre ou no Rio Branco? Em Rio Branco?
nasceu no Rio de Janeiro, na minha cidade natal. Ah, tá, você estava no Rio, claro. Fui Você pro tirou Rio, licença, fui tirar licença. Porque eu precisava ficar perto da minha mãe, né? Sim. Precisava da minha mãe pra me ajudar a cuidar. Porque eu assim, gente, o que eu vou fazer com uma criança agora? Porque, de fato, assim, foi desesperador, gente. Sozinha, no interior do Acre, longe da família, dos amigos, de todo mundo. E conta pra gente como foi agora essa relação, né, construída com seu filho, que veio assim de forma uma surpresa muito grande para você, mas que a gente sabe o quanto muda. Eu tenho 2 filhos pequenos, o Rodrigo também, e sabe o quanto, né, algo extremamente forte, né, demanda absurdamente, mas o retorno triplicado. Então, assim, conta pra gente a experiência de tudo isso pra você, atrelado à atividade de coordenação, à atividade policial, né, que 6 meses depois você voltou. Sim. Conta tudo isso pra gente. É um combustível. Porque você agora é o exemplo da vida de um outro serzinho. Ele vai se inspirar em você. Então, eu sempre, quando eu penso em alguma coisa, no que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu penso, o Caio tá me observando. Eu sou o exemplo do Caio. E é um combustível porque eu preciso trabalhar. Eu preciso dar tudo do bom e do melhor pro meu filho. Tudo que eu não tive, ele tá tendo, né? Então agora, por exemplo, também ele tá com um tratamento de saúde que demanda um gasto financeiro absurdo. Eu preciso trabalhar para dar o melhor tratamento pro meu filho. Então, assim, é um combustível. Claro que você acaba tendo que coordenar tudo, né? Toda a sua vida, né? Delegacia, mãe, curso, vida pessoal. Não é fácil, vida pessoal, assim, quase que não sobra tempo, mas você acaba tendo que também coordenada de certa forma. Mas, assim, eu, no modo geral, fazendo o balanço, eu acho que eu tô me saindo muito bem, principalmente como mãe. A nossa relação é uma relação muito boa, assim, ele tá começando a falar agora, ele tá com atraso na fala, mas tá começando a falar agora. É agora que ele tá falando mamãe. Aí ele fica, mamãe. Gente, aquilo pra mim, meu Deus do céu, pode ter acontecido qualquer coisa, que ele renova minha energia, renova meu dia, e eu pego mesmo como combustível pra continuar sempre buscando o melhor pra ele. Show de bola, demais. A gente tá chegando na reta final aqui do nosso podcast, Mari. Eu queria fazer contigo um quadro que a gente bolou aqui chamado Bate-Bola. Perguntinha rápida. Vai, papum, frasezinha curta, sem pensar muito, de bate-pronto. O que tá na cabeça vai soltar aqui de bate-pronto, beleza? Perfeito. Combinado? Posso começar então? Vamos lá. O que a Mariana não suporta? Falta de respeito. O que você adora? Sair quando tem tempo. E o que você não admira? Eu não admiro essa questão mesmo da falta de respeito. As pessoas não respeitarem o próximo. Qual é o teu sonho? Meu sonho? Hoje meu sonho é que toda vítima de violência sexual ou violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer tipo de violência, tenha um atendimento adequado em sede policial. Seu maior medo? Qualquer coisa relacionada ao meu filho. Você morre de rir quando? Tem muito tempo pra rir não, mas... Delegada raiz, você falou que era delegada raiz. Não tem negócio de riso, não. Tem muito risinho, não. Lugar preferido? Teresópolis, minha cidade natal. Legal. O que você menos gosta em você? Achar que eu consigo suportar tudo. Se define em uma palavra. Guerreira. Senhoras e senhores, essa foi Mariana Gomes aqui no Dedicação dela. Dá uma salva de palmas aí, mesmo aqui à distância. Muito obrigado, tenho certeza que você gostou, uma história muito inspiradora, motivação, não é à toa que a gente brinca aqui, deu a camisa para Mariana, tem lá guerreira, tem as qualidades dela, porque de fato é uma pessoa muito capacitada, não só na sua atividade profissional, você vê todos os relatos dela aqui, como também nessa parte de gestão dos materiais de dedicação dela, da coordenação, buscando sempre essa obsessão de entregar o melhor para o aluno. Mari, muito obrigado mesmo, Rafael também, obrigado por estar dividindo a bancada aqui nesse querido podcast. Bom demais, obrigado, Rodrigo. Queria agradecer Mariana, né, e registrar aqui o quanto eu, em nome do Dedicação, Rodrigo aqui, somos gratos por tamanho profissionalismo, né, uma pessoa extremamente dedicada, que realmente se importa com tudo que a gente está construindo, com o objetivo de realmente chegar o melhor material para que as pessoas consigam mudar de vida, né? Eu acho que isso é o principal e o que faz você ser realmente diferenciada.
Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por tanto profissionalismo e por tanta fidelidade. Eu acho que se a gente não tocou nesse ponto aqui, mais uma coisa que eu queria registrar o quanto você é fiel aos seus, né, e está sempre junto, uma pessoa extremamente confiável. Então, é muito bom estar junto, construindo tudo isso com você. Eu que agradeço. Na verdade, o meu papel no Dedicação Delta me traz muito mais retorno do que eu levo para vocês, porque fazer parte do processo de aprovação, para mim, não tem preço. Eu já passei por isso uma vez, colocar meu distintivo no peito realmente mudou a minha vida, foi o que fez a diferença total, que me fez ser quem eu sou hoje, profissionalmente falando, e construir isso com os nossos alunos e ver com eles tomando posse, eles assumindo o cargo e realizarem o sonho deles, para mim aqui de fato não tem preço. É isso, senhoras e senhores. Eu vou chamar o encerramento improvisado aqui com o seu Rafael Rapode. Vamos ver se ele vai pegar a dica. Vamos juntos, porque por Dedicação Delta, só o resultado importa.